Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje o papo é sobre uma coisa que todo mundo já se perguntou. Se o governo causa algum dano, quem é que paga a conta? E mais importante, como é que isso funciona? Bora mergulhar nesse universo para entender direitinho. Pensa só nessa cena. É de deixar qualquer um maluco, né? Mas olha, a lei tem uma resposta bem clara para isso. E esse exemplo, ele é perfeito, porque nos joga direto no centro do nosso assunto de hoje, que é um conceito-chave do direito: o dever que o Estado tem de consertar os estragos que causa. Pois é exatamente isso. O Estado tem, por lei, a obrigação de indenizar, de reparar qualquer prejuízo que seus funcionários, agindo em nome do governo, claro, causem a alguém. E o mais interessante é que a regra geral aqui no Brasil torna esse processo bem mais direto do que muita gente pensa. Tá, então, se o Estado tem essa obrigação, o que a pessoa que sofreu o dano precisa provar? E aqui vem a parte boa da história. Não precisa provar que o funcionário público agiu de má fé ou que foi negligente. Não, nada disso. O caminho é bem mais simples e se baseia em apenas três coisinhas, três elementos bem claros. É isso, só isso. Vamos lá. Primeiro, o fato administrativo, ou seja, a ação do governo, a batida da viatura no nosso exemplo. Segundo, o dano, o prejuízo concreto, o carro amassado. E terceiro, o tal do nexo causal, que nada mais é que a ligação direta entre uma coisa e outra. A batida causou o amassado. Simples assim, gente. Não precisa entrar no mérito se o motorista estava no celular, se estava distraído, não importa. E aqui tem um detalhe que muda tudo. A regra geral, na maioria dos casos, é a chamada responsabilidade objetiva. O que isso quer dizer? Se o Estado fez alguma coisa e causou um dano, ele paga. Ponto. Mas existe uma grande exceção, a omissão. Ou seja, quando o Estado deixa de fazer alguma coisa. Sabe aquele buraco gigante na rua que não foi consertado? Pois é, nesse caso, a coisa muda de figura. Aí a responsabilidade vira subjetiva. E quem sofreu o dano precisa provar que o serviço público falhou, que houve negligência. Mas claro, nem sempre a conta cai para o Estado. Existem algumas situações que, digamos, quebram essa ligação de responsabilidade. São as chamadas excludentes. Por exemplo, se a culpa foi toda da própria pessoa que sofreu o dano, ou se foi um evento da natureza totalmente imprevisível, um caso fortuito, tipo um raio que cai do nada, ou ainda, se a culpa foi de uma terceira pessoa, que não tem nada a ver com o governo. Nessas situações, aquela conexão, o nexo causal, se rompe, e aí o Estado não tem mais o dever de indenizar. Ok. A gente já entendeu que o Estado é responsável. Mas quem exatamente é o Estado? Essa é a pergunta de $1 milhão. Porque o Estado não é uma entidade única, né? É uma estrutura enorme, super complexa, cheia de braços, cheia de rostos diferentes. Para a gente saber de quem cobrar a conta, a gente precisa primeiro conhecer quem são os personagens que fazem parte dessa estrutura toda. E é exatamente aqui que a gente entra no mundo da administração indireta. Pensa assim. O Estado, para dar conta de tudo, se divide em várias outras entidades menores para cumprir funções específicas. É uma descentralização. A gente vai conhecer as 4 principais, começando por aquelas que têm mais cara de governo mesmo. O primeiro personagem são as autarquias. Tenta imaginar as autarquias como braços especializados do Estado que têm poder de verdade. Elas são criadas com autonomia para cuidar de tarefas bem específicas, tarefas que precisam de autoridade pública para funcionar. E olha, a gente lida com elas o tempo todo, mesmo sem perceber. É só pensar nas siglas: INSS, cuidando da nossa aposentadoria, IBAMA, fiscalizando o meio ambiente, Anvisa, de olho nos remédios e alimentos, Anatel, regulando as telecomunicações. Todos esses são exemplos perfeitos de autarquias agindo com o poder que o Estado lhes deu. Beleza, agora vamos para o segundo personagem, as fundações públicas. E aqui a palavra-chave muda. Se as autarquias são sobre autoridade, as fundações são sobre cuidado. Elas não têm aquele poder de polícia, de multar, de fiscalizar. A missão delas é outra, é executar serviços importantes para a sociedade sem fins lucrativos. E os exemplos também são bem conhecidos. A FUNAI, na proteção dos povos indígenas, a Fiocruz, que é fundamental na pesquisa em saúde, a gente viu muito isso recentemente, e o IBGE, que faz o censo e basicamente nos conta a história do nosso próprio país em números. Todas elas são fundações públicas totalmente focadas no bem-estar social. E olha só essa frase que resume tudo de um jeito genial. É para guardar. A autarquia faz o que o Estado faz com autoridade, multa, fiscaliza. Já a fundação faz o que o Estado faz com cuidado, pesquisa, apoia, assiste. Autoridade versus cuidado. Fica fácil de lembrar a diferença assim, né? É uma distinção fundamental. Certo, já vimos os braços de autoridade e de cuidado.
Agora a gente vai para uma categoria diferente. As empresas estatais. São aquelas entidades que têm toda a cara e o jeito de uma empresa privada, mas o dono, no fim das contas, é o governo. É aqui que o Estado entra de cabeça para atuar na economia. Dentro das estatais, a gente tem, primeiro, a empresa pública, a famosa EP. A regra aqui é simples. O capital, o dinheiro, é 100% público. Os exemplos mais clássicos são os Correios e a Caixa Econômica Federal. Todo o dinheiro ali vem do governo, seja da União, de um estado ou de um município. Do outro lado, temos a Sociedade de Economia Mista, a SEM. O próprio nome já entrega o jogo. A economia é mista, ou seja, tem dinheiro público e dinheiro privado. O governo continua sendo o sócio principal, o majoritário, controlando mais da metade das ações que dão direito a voto. Mas uma parte do capital vem de investidores privados, e as ações são até negociadas na bolsa. Petrobras e Banco do Brasil são os exemplos gigantescos que todo mundo conhece. Agora vamos dar uma olhada nesse quadro comparativo para deixar as diferenças bem claras. A primeira a gente já viu, o capital. Na empresa pública, 100% público. Na sociedade de economia mista, é misto. Outro ponto importante é a forma jurídica, o tipo de empresa. A SEM tem que ser obrigatoriamente uma sociedade anônima, uma SA. Já a empresa pública pode ter outros formatos. E olha, isso gera uma consequência prática bem importante. Onde o processo vai correr? A regra geral é que se o problema é com uma empresa pública federal, o caso vai para a Justiça Federal. Mas se for com uma sociedade de economia mista, mesmo que o controlador seja a União, o processo costuma ir para a Justiça Estadual. É um detalhe técnico, mas que faz toda a diferença. Pronto, juntamos todas as peças do quebra-cabeça. Agora a gente tem um verdadeiro roteiro, um mapa para entender como o governo se organiza e, principalmente, como ele é responsabilizado pelos seus atos. Vamos dar uma olhada no quadro completo para amarrar tudo. Olha aí, agora tudo faz sentido junto, né? De um lado, a regra principal da responsabilidade do Estado, que é a objetiva, bastam o fato, o dano e a ligação entre eles. Do outro lado, a gente tem o nosso elenco de personagens da administração indireta. As autarquias, com sua autoridade, as fundações, com seu cuidado, e as empresas estatais, sejam elas 100% públicas ou de capital misto, atuando na economia. E no fim das contas, por que saber de tudo isso é tão importante? Porque, gente, conhecer essa estrutura dá poder. É o poder de cobrar a pessoa certa, de entender quem é responsável por cada serviço público e, claro, de garantir que os direitos de todos sejam respeitados quando alguma coisa dá errado. É esse tipo de conhecimento que faz a diferença entre ser apenas um morador e ser um cidadão de fato. Então, o que a gente fez aqui foi desenhar um mapa da responsabilidade e da organização do Estado. O mapa está na mão. A grande questão que fica agora é como cada um vai usar esse mapa. Como usar esse conhecimento para navegar nesse sistema e cobrar um serviço público melhor, mais justo e mais eficiente. A resposta, no fundo, começa com a atitude de cada um de nós.